O ex-prefeito de Aracaju, João Augusto Gama da Silva, nos conta que começou a entender a política e a participar da vida política ainda menor de idade, na primeira metade da década de 60 do século XX. Se integrou à campanha de Godofredo Diniz, que era candidato a prefeito de Aracaju, ao lado de figuras como José Anderson Nascimento, Clodoaldo Alencar Filho, Viana de Assis e tantas outras. Exalta a capacidade que Godofredo teve de modernizar o trabalho eleitoral naquele momento da vida aracajuana. E também, diz Gama, nesse processo, teve oportunidade de viver a campanha de João de Seixas Dória para governador de Sergipe e de conhecer figuras como o secretário da Educação de Seixas Dória, Luiz Rabelo Leite, de fazer teatro sob a direção do professor João Costa e de figuras como Orlando Vieira, como Joaquim, como Luiz Antônio Barreto, os que fizeram o recital sem opus e receberam boas premiações, e também ser selecionado para atuar como monitor no projeto de alfabetização do professor Paulo Freire. É sobre esse momento da vida sergipana, a primeira metade dos anos 60, que nos fala João Augusto Gama da Silva. Nesse momento, no Colégio Tobias Barreto, em 62, tem a eleição de prefeito de Aracaju, de governo do estado, e nós formávamos um pequeno grupo, eu, Anderson Nascimento, que é o seu presidente da Associação da Academia Sergipana de Letras, Luciano Moraes, que hoje não mora mais em Sergipe, e nós nos ligamos ao PR, que nacionalmente era um partido reacionário, mas em Sergipe não. Né? Tinha pessoas brilhantes dentro do PR, como Jaime Araújo, o próprio Armando Hollenberg, que era um conservador, mas um homem muito decente nas suas posições políticas. E esse grupo que tinha saído do PSB vem engrossar as fileiras do PR. E nós, eu e Anderson Nascimento e Luciano Moraes, nos ligamos ao seu Godofredo Diniz. O seu Godofredo morava no Rio de Janeiro. Chegou em Aracaju simpático, já sessentão, tinha sido prefeito lá atrás, né? Com Eronildes, e tinha deixado uma marca muito grande em Aracaju. E seu Godofredo se apresentou como candidato a prefeito. E nós nos incorporamos a essa campanha de seu Godofredo. Seu Godofredo trouxe coisas novas em campanha política. Não havia televisão naquela época, a cidade era bem menor. E ele tinha uma Kombi com um alto-falante, tinha um motorista chamado Mago, que já faleceu, esse povo todo já faleceu. Tinha o radialista, o pai do radialista, Narciso Machado, que tinha o nome de Narciso Machado, e eu, Anderson, Luciano Moraes, eu, Anderson e Luciano Moraes, nos incorporamos à campanha de seu Godofredo. Seu Godofredo foi extremamente bem recepcionado em Aracaju, em que pese está fora da cidade, em torno de uns 10 anos, morando no Rio e vindo aqui eventualmente, ocasionalmente, mas bastante conhecido, principalmente dos mais velhos. E como não havia televisão em 62, nada disso, as pessoas ficavam nas suas portas, nas calçadas e tudo mais. E seu Godofredo trouxe o que ele chamava de uma campanha de aperto de mão. Então, a partir das 7 horas, 6h30, 7 horas da noite, nós estávamos começávamos pela periferia, fazendo essa campanha de aperto de mão. Seu Godofredo ia de porta em porta, Viana de Assis, que era candidato à reeleição
pelo PR, eventualmente, quando não estava fazendo campanha no interior, se incorporava a esse grupo, e permanentemente Narciso Machado. Tanto que Narciso se elege. É o início da carreira política de Narciso Machado. Então, aí vem essa efervescência do governo, desses governos, né, na época da democracia. Alencar Filho era o chefe do gabinete do prefeito Godofredo Diniz. A secretaria, a sua secretaria era uma espécie de Anderson Nascimento, era oficial de gabinete de seu Godofredo. E então a prefeitura se tornou, esse setor, essa secretaria de Alencar se tornou uma espécie de ponto de convergência, né, de líderes esquerdistas ou líderes mais esclarecidos naquele momento. Me lembro que quando em 63 Lincoln Gordon, embaixador americano, veio para Sergipe, eu participei de uma reunião no gabinete de Clodoaldo Alencar para se discutir o que ele chamava do comitê de decepção ao embaixador Lincoln Gordon, né? Então esse ambiente era um ambiente de muita abertura, de muito estudo, de muito debate, né? Por outro lado, no Estado, o secretário de Educação, professor Luiz Rabelo Leite, ele traz para Sergipe o movimento de cultura popular, né? Quando ele traz o movimento de cultura popular, ele traz também o projeto de alfabetização de Paulo Freire. Esse projeto de Paulo Freire, ele não chegou a existir, a funcionar, mas ele selecionou monitores. Eu mesmo, na minha juventude, apesar da minha pouca idade, eu fui selecionado como monitor para trabalhar no projeto Paulo Freire, que não chegou a ser instalado em Sergipe em razão do regime militar. Então era um ambiente cultural muito grande, muito bonito, né? Tanto que quando, em 64, este grupo que era ligado ao CPC, principalmente eu e Chico Varela, que era ligado ao CPC, ao Centro Popular de Cultura da UNE, e com o fechamento da UNE e o fechamento da UE, nós nos incorporamos aos poucos à Sociedade de Cultura Artística, o professor João Costa. E isso nós estamos falando em 66 e 67, que nós montamos, quer dizer, que João Costa montou a peça, montou e dirigiu a peça Recital Sem Opus, que foi uma peça premiada, levou o prêmio da Paraíba, do Festival do Nordeste, e foi premiada no Rio de Janeiro no ano seguinte, em 68. Depois desse festival, não houve mais, como eu falei anteriormente, não houve mais os festivais o Festival Nacional de Teatro. Foi abolido pela ditadura.